Olá, empreendedor, tudo bem? Como é que você está? Pagando seus boletos em dia? Espero que sim, não se esqueça, né? Pagar boletos ninguém quer, mas deixar de pagá-los também pode tornar o seu negócio inviável. Então eu espero que você esteja conseguindo pagar esses boletos, suas contas aí, porque quando a oportunidade bater a sua porta, espero que seja agora ou muito em breve, eu quero que você esteja pronto para receber essa oportunidade. Falando em oportunidade, uma coisa que eu estava pensando esses dias, eu decidi compartilhar aqui com vocês, até um pouco da minha história, né? De 2006 a 2009, eu fui um empreendedor autônomo, né? Eu tinha uma empresa, na verdade eu trabalhava ali gerando notas fiscais, aquelas notas fiscais da prefeitura, né? Para os serviços que eu executava. Eu era sozinho, não tinha funcionário, não tinha sede própria, eu trabalhava em home office. E desse período de 2006 a 2009, essa foi minha realidade. Eu era um desenvolvedor, né, de sites, de sistemas, de e-commerce, de coisas na área de tecnologia, mas trabalhava sozinho. Nessa época, eu era muito mais agressivo em relação ao preço. A minha taxa de conversão de novos clientes ou contratos era muito maior, porque normalmente eu conseguia fazer o preço mais baixo, eu conseguia, em relação aos meus concorrentes, ter um valor menor, né, de contrato, de prestação de serviço. Às vezes bem menor, isso me surpreendia, até me preocupava, mas ok, eu ganhei o processo, eu ganhei do concorrente, então eu ficava feliz. Quando foi 2009, eu comecei a entender que eu precisava crescer. Eu já tinha uma carteira razoável, eu não já estava dando conta mais de trabalhar sozinho, já não tinha quase mais vida pessoal, porque você ao mesmo tempo desenvolvia, dava suporte, dava treinamento, então era uma vida insana. E eu decidi que precisava sair de casa, precisava ter uma empresa, uma sede, funcionários, desenvolvedores, suporte. E aí então, com o valor que eu havia feito, né, de caixa, com as reservas que eu tinha criado, eu decidi então investir numa empresa, num escritório realmente. E essa migração, né, da minha casa, de um quarto da minha casa para uma empresa, foi talvez o maior choque da minha vida, né? E aí os boletos ficaram mais caros, bem mais caros, né? O aluguel do imóvel, os contratos ficaram um pouco mais complexos, né? Agora tinha as questões trabalhistas, empregados, contabilidade, tudo mudou. Mas não me arrependo, pelo contrário, se eu não tivesse dado esse passo, eu hoje não poderia dizer que sou de fato um empresário, né? Continuaria sendo um autônomo, um empreendedor, mas empresário de fato, o conceito completo, né? Hoje eu não teria essa oportunidade de compartilhar com você. Porém, nesse período de 2006 a 2009, meu preço era um. De 2009 até 2015, 2016, foi outro, já bem maior, porque os meus custos de produção se tornaram muito maiores do que quando eu trabalhava sozinho em casa. E aí, depois de um certo tempo, quando você aumenta ainda mais sua estrutura, o aluguel do imóvel onde você está também agora precisa ser um imóvel maior, mais confortável. Agora você precisa investir, por exemplo, em ar-condicionado em todas as salas, porque todo mundo precisa trabalhar bem, confortavelmente, computadores mais modernos, um link de internet muito maior do que você tinha lá na sua casa. Então, tudo isso, quando você vai contabilizando e alocando como um custo de produção do seu produto, o seu preço começa a ficar ruim. Se você olha comparando ao preço que você cobrava proporcionalmente anos atrás. Então, no passado, eu me lembro bem de um concorrente certa vez, lá pelo ano de 2007, 2008, que ele me disse assim: Rodrigo, você está cobrando muito barato e você está, de alguma forma, manchando o mercado, você está prejudicando o mercado, né? O seu preço está muito abaixo do preço de mercado. E eu na época achei assim, isso aí é dor de cotovelo de um concorrente, né? Perdeu, eu ganhei dele, né? Eu sozinho aqui consegui ganhar da empresa dele, que tem lá 30 funcionários, né? Bem feito para ele, bom para mim. Eu demorei para entender que ele não estava completamente certo, né? Porque preço não se discute, gente. Eu evito esse tipo de diálogo, sabe? Tá caro, tá barato. Preço é preço. Então, se a pessoa te diz que custa tanto, principalmente se trata de um serviço. Produto, a gente até entende que existe uma espécie de tabela de mercado, né? Mas ainda assim existe chocolate de R$10 e chocolate de R$100.
Então eu não vou discutir. Se há a possibilidade de eu comprar o de R$10 e eu não quero comprar o de 100, ok. Mas se o de 100 continua existindo é porque tem gente que compra aquele de R$100. Então eu evito sempre discutir preço. Aprendi isso empreendendo. Mas em produto, às vezes, você pode discutir melhor, né? Ah, esse almoço está caro, esse almoço está barato. Ok, pode ser. Não creio, mas pode ser. Agora, em serviços, isso é mais complicado ainda. Então, dizer que o honorário de um advogado está muito caro, de um consultor, de um psicólogo, seja lá, de uma consulta médica, por exemplo, depende muito do quanto esse indivíduo ou essa empresa realmente vai te entregar da especialização, né, desse serviço, da qualificação e da raridade. Eu sempre tive muito nítido na minha mente um exemplo que uma certa vez um palestrante falou, né, que entre Neymar e professores, né, quem deveria ou quem merece ganhar mais? Com certeza os professores. Agora, quem é que de fato ganha muito mais? O Neymar. E o que define o salário do Neymar? A sua raridade, né? Quantos Neymar nós temos no Brasil e quantos professores, infelizmente ou não, nós temos no Brasil ganhando tão pouco. O mercado ele é cruel, né? O mercado ele chega a ser insano, inclusive. Mas de fato é pela raridade ou pela competência ou pela qualificação que nós podemos cobrar pelos produtos e serviços. Então, no passado, eu, Rodrigo, fui alguém muito criticado por ter um preço muito abaixo do mercado. Depois houve um tempo em que eu me juntei ao preço de mercado, né? Estava sempre no bolo, com diferença muito pequena ali de valores e tal. E hoje eu já ouço, né, e vivo algumas realidades diferentes, como por exemplo, Rodrigo, seu preço está muito acima do valor de mercado. E aí eu vou dar uma olhada nos meus concorrentes e quando eu olho eu vejo exatamente vários Rodrigo Dorval, né? Pessoas que estão começando, que tem uma empresa pequena, que é 1 ou mais 2, que às vezes não tem funcionários, às vezes são 2, 3 sócios ali que trabalham sozinhos, né? Trabalham em sociedade. Então hoje eu evito realmente entrar nesse leilão absurdo, entendendo que cada um vai cobrar aquilo que pode cobrar. É claro, se você não sabe informar o seu preço, se você não entende como deve ser alcançado o valor final da sua proposta, eu acho que é importante você estudar sobre isso. Hoje eu preciso ter muito claro, eu preciso ter muita maturidade para entender que eu preciso cobrir os meus custos e preciso ter uma margem de lucro que também pague os custos daquele período, daquele tempo que eu vou estar envolvido nesse projeto. Eu não posso tentar, de repente, concorrer com um meninão, né? Ou com uma programadora, de repente, que ainda trabalha em casa, que os custos é bem menor, que a possibilidade de ter um preço mais agressivo é bem maior. Não acho barato ou caro. Eu acho que simplesmente preço é algo muito especial e deve ser mensurado conforme a sua possibilidade. Existem advogados que têm aí um honorário baixo, um honorário super alto. Depende o que você espera desse advogado, o quanto esse advogado pode, de repente, te oferecer, a taxa de sucesso, o quanto esse indivíduo investiu na própria formação dele para ter realmente uma carreira promissora. E é claro, né, isso não só em advogados, coach, psicólogos, médicos, né? Eu já fui em consultas médicas, por exemplo, em que a consulta era somente particular. Beleza, paga quem quer. Né? E eu precisei pagar porque aquele médico se especializou naquela área e era a área exatamente que eu mais precisava naquele momento. E temos que pagar, né? Porque aquele indivíduo com certeza se tornou único no que faz, exatamente porque também fez o investimento que precisava ser feito. Então é isso, né? Não entre nessa pegadinha, não existe nada caro ou barato. O que existe é o propósito de quem compra. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.